Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes. Estou gravando esse vídeo aqui para dar umas explicações aí para vocês sobre como que nós vamos resolver esse mapa aqui de análise de sistemas de potência, né? Principalmente nessa primeira parte aqui do mapa, que eu creio que é que vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente, porque nós temos que fazer uma análise aqui de uma parte, né, de um sistema de potência, tá? E envolve alguns cálculos aqui, algumas teorias aí de circuitos elétricos e de sistemas de potência também que a gente vai precisar desenvolver, tá? Então, nós temos aqui que fazer a modelagem de um sistema simplificado, né? E esse sistema, ele possui aqui esses seguintes componentes, né? Então, nós temos aqui um gerador síncrono, tá? E temos aqui uma potência de 100 MVA em tensão de 13,8 kV, tudo bem? Vou chamar a atenção aqui de vocês, pessoal, porque ele está dizendo pra gente o seguinte, ó. Tem potência de 100 MVA em tensão de 13,8 kV. Não quer dizer que o gerador ele possua uma tensão de 13,8, tá? Mas, se ele estiver em 13,8, ele vai ter uma potência de 100 MVA. Lembrando aí, tá certo, que a potência ela depende da tensão, tá certo? Então, num dado momento, se o meu gerador tiver aqui com uma potência acima, aliás, uma tensão acima de 13,8, essa potência aqui vai estar maior também, beleza? Então, essas coisas que nós vamos abordar aí durante a nossa questão, tá? Então vamos lá, ó, com uma reatância transitória aqui, que é a reatância série dele, né, que vale 0,2 PU aqui, e perdas ativas desprezíveis, tá? Lembrando que perdas ativas, elas são oriundas aí da parte resistiva da nossa impedância, tá? Se a gente está considerando perdas ativas desprezíveis, então aqui é a parte complexa dela, ou seja, isso aqui é um J 0,2 PU, tudo bem? Ok, avançando aqui, ó, nós temos um transformador que ele também tem uma potência de 100 MVA do lado primário, tá, de 13,8 kV, e o secundário do transformador é 230 kV, tá? Então um transformador elevador aqui, fechado aqui, ó, em triângulo estrela aterrado, tá? É fechamento padrão aí de transformador, né? E a impedância do nosso transformador é J 0,1 PU aqui, ó, tá? Também foi considerada, desprezada, na verdade, a parte ativa aqui, né? Ou seja, a parte resistiva aqui do nosso transformador, tá? Bom, nós temos uma linha curta aqui, referida ao lado de 230 kV, tá certo? E a impedância da linha aqui, ó, J 0,2, também sem a parte resistiva, tá? Somente a parte reativa da linha aqui. E por fim, nós temos a nossa carga, né? Que ela tá pendurada aqui num barramento de 230 kV, tá certo? Com potência aqui, ó, ativa, tá? De 80 megawatts, né? Então tá em watts aqui, ó, é potência ativa, tá? E o fator de potência da carga é 0,9 indutivo, tudo bem? Pessoal, vamos lá. Pra gente assumir aqui que o barramento da carga, ele é mantido em 1 PU, tá certo? 1 por unidade aqui, ou seja, é a tensão nominal, né? E é para a gente desprezar aqui todas as perdas ômicas que a gente tem, ó, as resistências aqui para realizar as análises dos nossos cálculos, tá certo? Então, as bases aqui, ó, em PU, comuns para todo o sistema, isso aqui facilitou muito a nossa vida, tá? São, ó, potência de base aqui, tá certo? 100 MVA, tá certo? E tensão de base, pessoal, 230 kV no lado de 230 kV e 13,8 no lado de 13,8, tá? São relacionados aqui pelo transformador. Então, a nossa primeira atividade aqui, tá certo? É representar o sistema em unidades PU, né? Realizando todas as transformações de base aqui, ó, tá? Comum de potência e tensão. Apresentar os cálculos e as nossas conclusões aqui sobre, ó, o fator de potência da carga. O item B aqui, nós vamos ter que determinar a potência ativa e reativa na carga, na linha e no gerador, tudo bem? Queda de tensão que eu tenho aqui no meu sistema, tá? E a tensão no terminal do gerador, nos lados de 13,8 e 230, tá? É pra gente explicar a relação entre elas aqui e por que, né, que nós vamos utilizar essa representação em PU. Então, tudo isso aqui eu vou tentar responder aqui junto com vocês, tá? Para que o nosso vídeo ele fique bem explicadinho aí, tudo bem? Gente, vamos lá. Para facilitar um pouco aí a nossa visualização e entender tudo que a gente tem que calcular, eu fiz um desenho aqui, uma representação gráfica de como que seria esse diagrama do nosso CEP aqui simplificado, tá? Então, observem que eu tenho aqui, ó, um gerador, tá?
que foi nos dito ali, ó, que ele tem uma potência de 100 MVA quando ele está com 13.8 kV. Eu volto a dizer para vocês de novo, tá? Em 13.8 ele tem 100 MVA, não quer dizer que ele seja 13.8. Vou explicar isso aqui para vocês já já. Aí ele tem aqui a nossa... Oh, meu Deus, me fugiu a palavra aqui. Gente do céu. Peraí. Eu não vou cortar o vídeo, não. A nossa reatância transitória. Nossa, me escapou o nome aqui. Vamos lá. A nossa reatância transitória aqui vale 0,2 PU, tá? Então, ó, um esquema aqui do transformador. Então, vamos lá. O nosso gerador está conectado aqui, ó, nessa primeira barra do meu transformador aqui, que é a parte de 13.8 dele. É o lado de 13.8, tá? E a nossa reatância aqui do transformador é 0,1 PU. Nossa impedância, né? Como foi considerada ali, tá? Saída do transformador, pessoal, aqui ó, seria para 230 kV. A linha, que é considerada uma linha curta, tá certo? Então a gente não precisa considerar os efeitos de capacitância shunt nem nada, tá? Então a impedância dela já está prontinha aqui, 0,2 PU. E aí nós temos a carga aqui pendurada num barramento de 230 kV, tá certo? E características aqui da nossa carga, essa aqui é a representação dela, tá? Então, pessoal, algumas situações aí que elas são bastante importantes e pertinentes aqui para nós. Vamos pensar aqui no seguinte, ó. Primeiro, tá? Por que a gente utiliza aí a conversão do nosso sistema aqui, ó, desses valores nominais para valores por unidade, tá certo? Eu vou só justificar isso aqui para vocês de uma forma rápida, tá? Vamos supor aqui, ó, um desenho aqui, só um rascunho, tá? Vamos supor que eu tenho aqui um gerador, tá certo? Vou considerar ele um gerador ideal, tá? Eu tenho aqui uma determinada linha curta, tá certo? Aqui seria a impedância da linha e eu tenho uma carga aqui, ó, pendurada nele, tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, pessoal, vamos supor aqui, vou chutar valores, tá? Números fáceis aqui só para eu conseguir explicar para vocês. Vamos supor que esse gerador aqui ele tenha 10 kV aqui de tensão, tá certo? Eu tenho a linha ela tem uma determinada impedância dela, e essa linha, geralmente ela vem conectada aqui em série, ó, com o nosso gerador, pelo menos para as análises matemáticas que a gente vai fazer. Como isso aqui é um circuito em série, eu sei que uma parte da tensão do meu gerador vai ser perdida aqui na linha, tudo bem? E aí o restante ele vai acabar ficando aqui para a nossa carga, então eu tenho perda na linha, tá? Vamos jogar um valor aqui só para ficar número redondo, tá? Vamos dizer aqui que, por exemplo, fique 2 kV aqui na linha. Pessoal, não é isso, tá? Mas tá muito alto, mas é só para exemplificar aqui para vocês. E então o que vai sobrar aqui para minha carga seria uma tensão de 8 kV, tá certo? E assim, pessoal, podem ter determinados momentos que a nossa carga, que ela solicite, tá certo? Uma corrente maior, então a tendência dessa tensão aqui é cair um pouco mais, tá? Então o nosso CEP ele tem várias tensões, ele é bem dinâmico, o tempo inteiro as tensões aqui de carga ficam mudando, porque a gente liga mais carga na rede, desliga carga na rede, então as tensões aqui elas mudam o tempo todo. Como elas mudam o tempo todo, é muito interessante que a gente venha aqui padronize, ou seja, normalize as tensões aqui que nós temos no CEP, para facilitar um pouco os nossos cálculos aqui, as nossas análises matemáticas, tá? Então, assim, costuma-se, tá certo, utilizar esse valor de normalização em relação ao valor que nós temos aqui no gerador, tá? Então, assim, ó, a gente assume aqui que, por exemplo, a tensão do meu gerador seria a tensão de base, tá certo? E aí todos os valores que eu tenho de tensões aqui no meu CEP, elas são expressas em relação a esse valor aqui que eu tenho de base. Então, por exemplo, ó, se eu tenho 10 kV aqui no meu gerador, tá? O valor da tensão do meu gerador aqui em PU, ela seria calculada assim, ó, VPU, tá? É a tensão que eu tenho no gerador, que é 10 kV, tá certo? Dividido aqui pela tensão que eu adotei como base, que é 10 kV também. Então, isso aqui daria 1 PU, ó. PU é uma sigla de por unidade, tá certo? Agora, se num determinado momento o meu gerador ele precisar aumentar a tensão, vamos supor que ele vá para 12 kV para poder manter a carga constante aqui, ó. Então eu teria 12, tá certo? Dividido por 10 kV, que é a minha tensão de base. Isso aqui daria 1,2 PU. Entenderam como facilita? Então, tipo assim, 1 PU seria a base para todas, tá? Então a minha carga, se ela tem 8 kV, ela teria 0,8 PU. Eu bato o olho aqui, tá certo? E a gente entende que ela está com 80% do valor da minha tensão de base, tá? A mesma coisa aqui da perda da linha, ó, eu teria 0,2 PU de perda aqui na minha linha, tá? Então, facilita muito os nossos cálculos utilizar essas tensões aqui em PU, porque são muitas tensões, então a gente normaliza todas elas aqui, tá?
E aí uma outra vantagem, pessoal, que eu particularmente acho a mais interessante aqui e a mais importante, tá? É que se eu estou trabalhando, por exemplo, com transformadores aqui no meu sistema, tá certo? Deve ficar claro para vocês que eu normalizo todo mundo aqui, ó, tanto antes como depois do meu transformador para o PU, tá certo? Ou seja, eu fico apenas com uma base no sistema inteiro. E isso garante, pessoal, que eu possa eliminar aqui a relação de transformação que eu tenho no meu transformador, beleza? E aí, depois para a gente calcular o valor dessas tensões que eu tenho antes e depois, é só a gente multiplicar pelo valor dessa tensão PU que eu encontrei, que nós vamos encontrar aqui para todo mundo, tá? Beleza? Então, essa daqui são as vantagens. Digo vantagens porque nós vamos ter que falar aqui, ó, a justificativa do porquê, né, dessa utilização em PU. Então, eu aponto aí duas delas, tá? A primeira é normalizar todas as diferentes tensões que eu tenho no CEP, tá? E outra aí também é eliminar a relação de transformação dos transformadores. Isso facilita demais as nossas análises aí, os cálculos matemáticos que a gente tem que fazer, tá bom? Agora vamos olhar aqui para o nosso sistema que eu quero explicar algumas coisas aqui para vocês. Primeiro, ó, eu tenho aqui o meu gerador. Ele vem aqui para o meu transformador e tem aqui a saída do transformador. A carga, pessoal, foi dita para a gente, tá certo? Foi dita para a gente que a carga está pendurada no barramento de 230 kV, tá? E aí, ó, é para a gente adotar como tensão de base 230 kV no lado de 230 kV aqui. Então, tipo assim, a minha carga, se ela está ligada num barramento de 230, e 230 é a minha tensão de base, quer dizer que eu tenho 1 PU de tensão aqui na carga, tá? E isso é dito, inclusive, aqui no enunciado, ó. Assuma que o barramento da carga é mantido em 1 PU, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, 230 kV. E, gente, aí coisas que devem ficar muito claras para vocês. Se eu tenho que manter aqui uma tensão de 1 PU, que significa 230 kV, tá certo? Leve em consideração que eu tenho a linha antes disso aqui, ó. E a linha, ela representa pra gente uma perda, tá certo? Da tensão que eu tenho aqui saindo do meu transformador. Então, para o meu transformador conseguir manter 230 kV aqui, a tensão de saída dele tem que ser superior a 230 kV. Acho que vocês concordam comigo, né? Porque se eu tiver 230 aqui no transformador, eu vou ter perda na linha. Não vai ter 230 aqui no barramento, beleza? Então, o meu transformador aqui, ele vai ter uma tensão superior a 230. E que equivale a dizer que nós temos uma tensão superior a 1 PU aqui, ó, porque 230 significa 1 PU, beleza? Deste lado aqui, tá? Agora, ó, fique bem claro para vocês, o meu transformador, ele tem essa relação de espiras aqui, ó, ele é de 13.8 para 230, tá? Se eu tenho que aumentar a tensão aqui, ou seja, se aqui desse lado ó, tem que ser maior do que 230, tá certo? Isso só é possível se eu aumentar o valor da tensão do primário aqui também do meu transformador, tá? Então deve ficar claro para vocês, pessoal, que a minha tensão aqui no primário do transformador não pode ser 13.8, ela tem que ser maior do que isso, tá certo? Para que eu tenha essa compensação do outro lado aqui do transformador e, consequentemente, sobre aqui um PU, beleza, para o meu barramento da carga, tá? Então nós vamos ter valores maiores aqui, ó, tá? Tanto aqui no barramento do secundário do transformador, né, na saída dele, como na minha saída aqui do primário, tá? E além disso, pessoal, tá? Para que eu tenha uma tensão maior do que 13.8, o meu gerador ele tem que estar numa tensão superior a 13.8. Por isso que eu falei para vocês, tá? 13.8 não é a tensão do gerador. Mas se ele estiver em 13.8, aí sim a potência dele vai ser 100 MVA, tá certo? E algo que eu esqueci de comentar com vocês também é que além de representar tensões em PU, tá certo? A gente pode representar também as impedâncias em PU, tá? E além disso, as potências também em PU, beleza? Então, tudo pode ser escrito em PU aqui no meu sistema, tá? Para facilitar aí as nossas análises, tranquilo? Então, vamos lá, né? Acho que de posse dessas informações a gente consegue iniciar as resoluções que a gente precisa, tá? Primeiro que nós temos que responder aqui é o fator de potência da carga. Pessoal, o fator de potência da carga ele foi fornecido para a gente no enunciado, tá certo? Ele vale 0,9, aqui é um fator de potência indutivo. Gente, deve ficar claro para vocês que o fator de potência ele é uma característica da carga, tá certo? Então, independente se ele está aqui trabalhando com tensões e correntes e potências nominais ou se ele está trabalhando em PU, 0,9 é da carga. Tanto faz se o sistema estiver em PU, como em valores nominais assim, ó, comuns, né, de tensão, ela é 0,9, tá? Indutivo aqui quer dizer que a corrente, né, que está circulando pela carga, ela está atrasada em relação à tensão aqui que a gente tem no gerador, beleza? Então, sem cálculo, sem nada. Fator de potência da carga é 0,9 indutivo porque é uma característica da carga, tá? Agora, pessoal, item B aqui, ó.
Potência ativa e reativa na carga, na linha e no gerador, tá? Então agora que a gente vai começar a fazer as nossas conversões aqui para PU. Primeiro, vamos lá. Falei para vocês então que a vantagem aqui da gente utilizar o meu sistema em PU é que eu posso principalmente eliminar a relação aqui de transformação do meu transformador. Então preciso que vocês entendam que se eu estiver trabalhando em PU, eu posso representar o meu transformador como sendo uma impedância apenas. E o valor dela já está aqui embaixo, ó, tá certo? O enunciado já forneceu para a gente, ó. Então a impedância do transformador é J0,10, tá? E aí eu posso desenhar todo esse CEP que eu desenhei aqui, ó, dessa maneira. A gente faz uma modelagem aqui desse nosso CEP, tá certo? Por um conjunto aqui, ó, de impedâncias conectadas em série. E olha só como isso facilita bastante o nosso cálculo, tá? Então vamos analisar aqui o que nós temos e o que nós precisamos analisar, certo? Primeiro, pessoal, eu tenho aqui, ó, o meu gerador, tá certo? E ele não é um gerador ideal de acordo com o nosso problema, tá? Por que ele não é um gerador ideal, pessoal? Porque foi informado pra gente aqui que nós temos aquela reatância transitória, aquela X'(D), tá? Então, quero que vocês entendam que essa X'(D) aqui, pessoal, é o mesmo conceito que a gente tinha quando a gente estudou geradores lá em eletricidade básica. Lembra? A gente tem um gerador aqui, mais e menos, e todo gerador aqui real, ele tem uma resistência interna dele aqui, ó, tá? Consequentemente, eu tenho aqui a minha tensão de saída, que é dada por V. Essa parte do meu gerador aqui, pessoal, a gente geralmente representava ela por E. E vocês devem se lembrar que isso aqui se chamava força eletromotriz, tá? Ou seja, é a tensão total do gerador quando eu não levo em consideração as perdas aqui nas resistências internas, tá certo? E aí, se eu levo em consideração, eu tenho a minha saída V aqui, ó, que é a tensão entregue do meu gerador aqui para a nossa carga, tá? Então, não é um gerador ideal que nós temos aqui no problema. Ele tem essa nossa reatância aqui conectada em série com ele. E observem que eu até representei pela letra E aqui, ó, tudo bem? Esse E aqui seria então a minha força eletromotriz aqui do gerador do meu CEP, tá? Então isso também vai ter que ser levado em consideração, tá? Então colocamos ela em série aqui com ele, beleza? O transformador, pessoal, como eu vou trabalhar com todo mundo em PU, a gente substitui o transformador aqui então por uma impedância em série com todo mundo, tá? Eu tenho aqui a impedância da linha e aqui na frente eu tenho o barramento da minha carga aqui, ó, beleza? Então esse sistema, ele na verdade é um circuito elétrico simples ali que a gente consegue analisar, basicamente fazendo aplicação de lei de Ohm e algumas continhas aí de matemática que a gente viu lá em circuitos elétricos, tá? Então eu vou começar pela carga, tá certo, pessoal? Conforme foi solicitado ali no exercício pra gente, tá? Primeiro, potência ativa na carga, tá certo? Pessoal, potência ativa é a potência que é medida em watts, não é? É a potência útil lá, tá certo? E pessoal, a potência útil ela já foi dada pra gente, ó, ela vale 80 megawatts. Só que eles querem os valores expressos em PU, tá? O enunciado já disse que é para a gente adotar uma potência de base, ó, como 100 MVA, tá? Então, se a minha base é 100 MVA, qualquer potência que eu vá calcular aqui, eu tenho que dividir por essa minha base, igualzinho eu expliquei para vocês ali o conceito da tensão. Então, a potência da carga ativa já foi fornecida, né? 80 megawatts, se eu dividir pela potência de base 100 MVA, então me dá aqui que a potência da carga, ó, PL, tá certo? Em PU, ela é 0,8 PU aqui. Tudo bem? É bem tranquilo, né? Então, da gente entender esses valores, tá? Galera, eu vou mostrando para vocês a sequência de cálculos aqui. Eu já deixei pronto para tentar otimizar o tempo do vídeo. Mesmo assim, ele vai ficar grande, tá? Mas, vamos lá. Eu vou precisar determinar aqui o ângulo dessa minha impedância da carga, tá certo? E já que eu vou explicando aqui para vocês, ó. Foi dito para a gente então que a nossa carga ela tem um fator de potência de 0,9. E a gente deve se lembrar que fator de potência ele representa o cosseno do ângulo φ, né? Então, se eu quiser encontrar o ângulo que essa minha impedância de carga aqui tem, basta a gente fazer o arquicosseno, né? Ou seja, o cosseno elevado a menos 1, inverso do cosseno, tá? Ou seja, cosseno a menos 1, 0,9 me dá 25,84 graus aqui, ó. Esse daqui representa o atraso, tá, pessoal? No ângulo ali da corrente da tensão, beleza? Então, cosseno a menos 1, 0,9 me dá o ângulo ali de atraso ali da corrente em relação à tensão, tá? Bom, foi pedido para a gente potência ativa e potência reativa, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Cálculos ali para a gente fazer potência reativa. Equação matemática lá de circuitos elétricos. Ó. A potência reativa é representada pela letra Q. Se eu tenho a potência ativa, tá certo? Ó, o valor de P,
basta que a gente multiplique pelo tangente do ângulo φ, tá certo? E esse φ eu acabei de encontrar aqui em cima, tá? Então, se eu fizer P tangente de φ, beleza? Eu consigo encontrar o valor da minha potência reativa aqui, tá? Então, por isso que eu encontrei o ângulo aqui em cima, tá? Então, o valor de P a gente tem é 0,8, eu já estou trabalhando com valores em PU, tá? Que multiplica a tangente de 25,84 graus. Se a gente fizer esse cálculo aqui, tudo bem? Vai me dar uma potência reativa de 0,387 PU aqui, ó, beleza? Então, esse daqui seria a potência em PU ativa na carga e a potência reativa em PU na carga também, beleza? Aí agora nós vamos avançando ali para a linha e para o gerador, tá?